Oi, oi, eu estou aqui com a Letícia e com a Camila na imersão O Erro Invisível do Empresário. E elas, maravilhosas, vai falar para nós um pouquinho sobre consórcios, que elas são da Ademicon. Tudo bem, Letícia? Tudo bom. Pode passar. Esquecendo do microfone. Eu primeiro. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Letícia Sempre Bom. Eu sou contadora, consultora na Ademicon Consórcio Investimento. E hoje o nosso foco principal é explicar mais para o empresário como ele pode utilizar o consórcio, tanto para alavancagem empresarial como para a formação de patrimônio, pensando ali na sua aposentadoria imobiliária. Camila. Eu sou a Camila Piocop, sou gestora, sócia e proprietária da Ademicon, uma das Ademicon, e a nossa se encontra em Biporã. Hoje nós temos mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, com mais de 35 anos sendo especialista em consórcio e investimento. Isso aí. E me conta um pouquinho, Camila está com o microfone, né? Sobre o erro invisível hoje em dia dos empresários sobre os consórcios. Falta de informação. Eu acredito que a falta de informação hoje em relação ao produto financeiro, porque o consórcio ele é um produto financeiro de maneira programada, planejada e com ausência de juros. Eu acredito que é natural, como é um erro cultural nosso em relação a ser imediatista, a compre agora e pague depois, eu vou ver o valor da parcela e não vou ver o valor de juros, o quanto eu vou pagar a mais sobre o valor que eu estou captando em banco, por exemplo. Então, eu acredito que a falta de informação de como usar o consórcio como uma ferramenta estratégica para te alavancar financeiramente, aumentar o fluxo de caixa, fazer novos negócios dentro da empresa, tanto empresarial, tanto também na área pessoal, porque o consórcio ele tem um mar de oportunidades. Então, eu acredito que é falta de informação em relação ao produto. Letícia, o que vocês hoje oferecem para o empresário sobre quando a gente fala de aposentadoria para o futuro? Tá. Hoje, na verdade, assim, o nosso principal foco, além de trazer mais informação, é fazer esse planejamento 360. Então, a gente vai olhar toda a estrutura financeira dessa empresa e como essa empresa está mantendo esse CPF. E com base nisso, a gente vai buscando projetos, planos que ficam de acordo com o orçamento desse empresário para também não descapitalizar tanto o caixa dele e ele não colocar o consórcio como mais um custo, para daí ele pensar no médio e longo prazo na construção de patrimônio. Seja através da aquisição primária, compra o imóvel, deixa o próprio imóvel em garantia dentro do consórcio e coloca esse imóvel para locação para o inquilino, como também nós fazemos hoje operação para quem já tem o imóvel. Ele já tem um imóvel, esse imóvel já está quitado, livre de alienação, então a gente consegue alavancar nesse imóvel e fazer, por exemplo, aquisição de imóveis de leilão, que hoje é um mercado que está bem amplo, e aí acaba tendo, esse empresário tem mais lucro ainda na aquisição desse imóvel. Então, hoje a gente senta e planeja, vê o que ele quer para daqui 10, 20 anos, principalmente pensando que o consórcio ele é um projeto para médio e longo prazo, né? Nessa construção do caixa de hoje, que vai auxiliar ele a ter uma tranquilidade no futuro para não precisar trabalhar até os 90, né, gente? Porque ninguém quer, pelo amor de Deus. Ninguém, hoje em dia não mesmo. E Camila, me fala uma coisa. Fluxo de caixa, o que o consórcio traz referente? Como a Letícia apresentou, quando a gente trabalha com consórcio, a gente usa imóveis para fazer alavancagem financeira, né? Então, quando a gente pensa em fluxo de caixa, quando nós temos imóveis para deixar em garantia, a gente consegue fazer essa alavancagem financeira para fazer esse fluxo de caixa nas empresas. Então, geralmente, quando eu sento para conversar com algum empresário, eu pergunto para ele, hoje, né, em relação aos custos, como a Letícia apresentou, R$5.000. Você sente muita diferença saindo do seu caixa? Não, R$5.000 eu não pago nem de energia, né? Então, aí eu comento assim para ele, só que quando entrar R$1 milhão, vai fazer diferença? Entrando R$1 milhão vai fazer muita diferença. Exatamente isso. Vai sair 5 mil por mês de parcela, mas que vai te proporcionar um acesso a um crédito de R$1 milhão. Entende? Então, é o planejamento estratégico para que a gente possa potencializar esse empresário. E, lógico, a gente fala muito em relação, a gente tem uma taxa de 1,3 ao ano. 1,3 ao ano. Isso o empresário não consegue mensal
pensando no empréstimo ou no financiamento. Então, o planejamento financeiro é muito importante para a saúde da empresa. Posso complementar? Claro. Eu vejo agora, que, principalmente com essas mudanças, né? Hoje muita gente vem em busca do crédito rápido, do imediatismo, porque não se programou, por exemplo, na pandemia, vamos colocar. Agora a gente está vendo aí o boom da reforma tributária. Quantas empresas vocês acreditam que vão estar mortas em 2030? Porque não vão conseguir ter competitividade de mercado, porque não estão planejando para estoque, né? Porque não estão fazendo um bom planejamento tributário. Então, o consórcio, ele vem hoje para você colher no futuro. Ele é essa... que nem a Camila estava falando, com uma pequena saída por mês, você pode alavancar um valor muito maior. Então, é nesse pensamento. Comece hoje para você não passar apuro em 2030. Porque se você tivesse começado em 2020, na pandemia, hoje você estava mais tranquilo. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, é essa previsibilidade futura, tá? Que a gente trabalha muito também. Qual que é o plano que vocês mais vendem lá? A parte de aposentadoria imobiliária. Projetos que vão de 300 mil para cima. Porque a gente percebe ali, né, que pessoas da nossa geração, né, galerinha anos 90, se não for através de um imóvel de locação ou uma renda extra, não vai conseguir se aposentar. Porque a gente sabe que pelos meios comuns, né, INSS e afins, e não é por questão do governo, é por questão econômica mesmo. O índice de mortalidade, de natalidade diminui, a expectativa de vida aumenta, dados lógicos, assim como aconteceu na Europa antigamente. Então, a gente percebe que se a gente não começar hoje, eu com 30, que tenho capacidade de ter 2 serviços, de correr atrás, de fazer um esforço aqui, um esforço ali, para eu gozar lá nos 50, 60, 70 de uma vida tranquila para minha família, de ter o meu imóvel estruturado, às vezes ter um sítio, né, que hoje a gente vê que tem muitas famílias indo para a parte rural. Se eu não começar a plantar isso hoje, lá na frente, quando chegar essa nessa mais idade, eu não vou ter mais vida física, de disposição para conseguir construir. Então vai ficar muito mais difícil. Sim, com certeza. E aí vai depender do quê, né? Familiar, governo, vai para uma casa de repouso. Fora que hoje em dia a gente trabalha bastante e não consegue aposentar o empresário por um valor justo. Então Sim, é sempre... Porque em relação à aposentadoria, eu vou trazer a minha família. A minha família, hoje, o meu pai sempre sustentou a nossa família com 4 mil reais. 3 filhos, a mulher, a casa. Então, ele não teve a chance de poder construir isso. Hoje ele está com 63, 64 anos e está em busca da aposentadoria. Só que não vai chegar nem aos 3, 4 mil reais que ele recebia, né? É isso mesmo. Então, é triste você ter esse cenário lá na frente. E tudo que nós fazemos hoje, pensando numa aposentadoria imobiliária, a gente pensa na realidade atual. Então, vamos supor, se o cliente consegue investir 300, tira 300 reais por mês, se o cliente consegue investir 1.000, 5.000, 10.000, vai ser perante a realidade dele. E lembrando, nossos planos são até 18 anos. Então, em 18 anos, pensando em uma contemplação a cada 5 anos, vai chegar com 18 anos, você tem 3, 4 imóveis, sendo que o primeiro já está quitado e você já tem renda desse primeiro. Sem contar a valorização desse imóvel, o patrimônio acumulado que você chega, né? E com uma parcela mensal que cabe no orçamento. E muitas pessoas não sabem disso. Não sabem que com um pouco, né, um pouco que você tira ali do seu recebível, você consegue formar um patrimônio lá na frente. Eu vou dar um exemplo. Eu vou chegar lá e falar assim, Camila, eu posso X valor, você vai fazer uma coisa dentro da minha realidade. Perfeito. A gente preza muito pela transparência e pela sinceridade. Então, não é, Ana, em relação ao crédito, ao quanto a gente quer vender para você, e sim o quanto fica acessível para você, o quanto que a sua realidade se encaixa hoje para você ter um futuro mais tranquilo lá na frente. Então, tudo isso é tudo bem programado, bem estruturado, para que você faça isso com uma leveza. No começo é desafiador, porque a gente não tem a cultura de guardar, né? Sim. Mas depois você abre seu aplicativo da Demicon e olha...
Você olha seu status, olha lá, meu Deus, eu paguei tanto, eu já tenho tanto, meu crédito valorizou tanto, que gostoso. Porque aí vira uma coisa prazerosa. Camila, o consórcio também é uma ideia muito boa para quem não consegue guardar dinheiro, né? Sim, porque é uma poupança forçada. Isso. E é uma autoproteção. Eu comecei no consórcio assim. Eu sempre tive dificuldade de guardar dinheiro. Então, eu era aquela pessoa que guarda, mas acontece um imprevisto, você tira. Então, vamos supor, eu quero trocar de carro, eu preciso guardar X. O carro ficava cada vez mais distante, porque eu guardava, mas precisava tirar. Sim. Então, eu fiz o consórcio lá atrás, o meu primeiro consórcio foi há 7 anos atrás, e ele me deu essa disciplina, essa constância e essa proteção. Eu não tiro na hora que eu quero, entende? Então, eu sou obrigada a realizar o que eu me propus no começo. E se eu quiser, se o cliente, né, quiser dar um lance para sair? Tem também. É bem fácil, como funciona? Na consultoria a gente entende tudo isso. Então a gente entende o que você tem, o que você quer, o seu poder de pagamento. Então dentro dessa estruturação a gente vai montar o planejamento financeiro com estratégia. O consórcio, que muita gente ainda acha que é sorteio, lance livre, quem dá mais, né? Isso. Então vou pagar e não vou receber porque alguém pode dar um lance maior. Então, tem muitas coisas. Por isso que eu falei no começo que é a falta de informação. Então, a gente consegue fazer toda a estruturação com lances de forma virtual, onde a gente recebe a extração da Loteria Federal, depois a gente faz a gestão da nossa carteira para as ofertas de lance. Detalhe, a Demicon é a maior empresa em carteira ativa e a que mais contempla no mercado. Então, nós temos, mês passado, no consórcio de imóvel, a gente contemplou mais de 1.000 clientes, sendo em cada grupo específico com mais de 20, 30 contemplações por mês, com estratégias de lances diferentes. Então, entender para atender da melhor forma. Isso aí. E Letícia, o que diferencia a Demicon dos demais concorrentes? Primeiro, o fato da gente ser especialista, né? São 35 anos. Antigamente, a Demicon chamava Ademilar. Então, foram 30 anos só trabalhando com o consórcio imobiliário. Então, compra, construção, reforma, quitação de financiamento, alavancagem financeira, alavancagem empresarial. Tudo isso através do consórcio imobiliário, a Demicon consegue fazer. Agilidade na liberação de crédito, porque a gente tem um cartório interno nosso lá em Curitiba, que a gente trabalha com essa parte. Tudo hoje é feito muito online, a gente tem os aplicativos, toda a liberação de crédito acontece via aplicativo, que traz segurança, transparência para o cliente. Mas eu acredito também que o nosso principal diferencial, além da gente ser especialista enquanto empresa, é trazer pessoas que sejam especialistas, né? Hoje a gente não vende tabela. A gente até recebe muito cliente que fala assim, me manda a tabela aí dos valores de vocês porque eu tô cotando em X lugar. Eu falo assim, então, me explica melhor, porque a gente faz essa consultoria. Eu não sou vendedora de consórcio, eu sou uma consultora financeira, porque assim como a Cami falou, a gente precisa fazer algo que fica atrativo para o cliente, porque senão o consórcio vai ser mais um boleto e vai ser um peso para ele. Porque na verdade, quando a gente fala de consórcio lá de trás, é isso mesmo, é uma tabela. É assim, pronto. E é por isso que muitas pessoas hoje não gostam do consórcio. Uma, porque às vezes fez em banco. E no banco ele fez por troca de favor. Faz aqui comigo, o gerente até fala, me ajuda a bater minha meta, eu te ajudo a aumentar seu limite de crédito ou ter mais desconto na maquininha. Esse consórcio não foi feito com um propósito, não foi feito com uma ideia. Eu não estou colocando uma intenção verdadeira, consciente para aquilo. Agora, quando você vem, conversa com a gente e a gente vai lá e mostra os caminhos, entende aonde você tá. Onde você tá hoje, Ana? Aonde você quer chegar daqui 2, 3, 5, 10 anos? Perfeito. O consórcio vai ser o que vai te tirar você daqui do ponto A e vai levar você lá para o ponto B. Então, ele é a ferramenta, ele é o caminho. E para você caminhar, você tem que estar com sapato confortável, não é? Não pode estar pesado. Isso, não pode estar com muito peso nas costas. Então, quanto mais tranquilo para o seu orçamento for, melhor vai ser para sua realização. E aí você não vai ser aquela pessoa que fala assim, consórcio, meu Deus, Deus me livre. Lá atrás fiz um consórcio, me venderam lá um negócio, eu pagava, nem sabia o que era. É isso mesmo. Né? Então, assim, a gente vê isso muito no mercado e tá tudo bem, aconteceu.
Agora a gente está aqui justamente para Entregando trazer melhor, vendo a essa necessidade, clareza, essa transparência. O resultado da assembleia, a gente mostra, a gente fala para o cliente, explica como que funciona. Fala assim, você não precisa se preocupar com o lance. Quem faz essa gestão da carteira somos nós. Mas você saiba que existe uma outra forma além de tirar capital seu. Entende? Então, assim, a gente presta mesmo esse acompanhamento no mês a mês. Lembra do vencimento do boleto, lembra da assembleia, manda o resultado, né, faz a análise da carteira. O acompanhamento é muito importante. Eu acredito que não é um produto que você vai levar para casa. Igual a gente vai lá, compra um salto. Tô levando o salto para casa, Sim. né? Agora eu vendo para Brasil inteiro, mundo inteiro, porque o consórcio, a pessoa precisa ter CPF só para ter o consórcio, porque é um produto nacional. Então, eu falo ao meu cliente, né? Você precisa confiar em mim, confiar na empresa, confiar na estratégia, porque você não tá levando nada para casa. E quem tá lá fora é um contrato digital, entende? Então não é nada físico. A gente vende projeto, a gente vende uma ideia, a gente vende um Vende sonho. história, né? É uma história. E eu falo muito pro time comercial, todos os clientes vão te agradecer por não ter desistido deles. Porque a tomada de decisão é a mais difícil. Com certeza. Qualquer tomada de decisão que venha mudar a sua vida, a sua história, é difícil. E é fato, e às vezes eu falo pra eles, calma gente, o cliente tem que deixa ele respirar, deixa ele entender, deixa ele absorver tudo isso. Porque o formato que nós trabalhamos, a concorrência não trabalha. Tanto que pra mim, hoje, eu não vejo concorrência. Pra mim, a concorrência é a pressa e a urgência. Essa é a minha concorrente. Mas em relação à empresa, administradora, não tem concorrência. E eu estava ali na palestra e ele falou muito sobre promoção, abaixar preço. A Demicon não é a menor taxa, mas nós somos a melhor e que entrega com melhor qualidade. Então, não tem como eu abaixar minha taxa pelo produto que a gente entrega, entende? Então, a gente é especialista em... Eu falo muito para as meninas, eu tenho 7 anos de empresa, há 2 anos na liderança, conquistei meu apartamento ano passado com consórcio, meu carro é consórcio, do meu sogro, da minha mãe, então a nossa vida é baseada em consórcio, entende? Então, além de profissional, minha vida foi mudada na Demicon, também mudou no pessoal. Então, o consórcio edificou demais minha vida. Que legal. Letícia, qual que é o maior benefício que vocês entregam para os clientes? Eu acho que o acompanhamento. O acompanhamento, o trazer clareza, porque às vezes ele nem vê a potência que ele tem ali, até, né, falando essa questão do pagamento. Muitas vezes, é mais fácil dar exemplo, né? Uma vez eu estava atendendo um casal e eles são ambos massoterapeutas. E aí a gente conversando e trazendo essa possibilidade deles ter o imóvel deles. Não, acho que a gente ganha uns 5 mil por mês, nós dois juntos e tal. Eu falei, então vamos calcular, vamos fazer isso, vamos ver. Quando a gente foi ver, na verdade, eles ganhavam 12 mil juntos, os dois. Gastava 15. Zero organização. Não sabia quanto entrava, quanto saía. E aí eu fui trazendo essa clareza para eles. Hoje eles já estão há quase 1 ano e meio pagando. E eles falam isso. Lê, você mudou a nossa vida. Porque a gente não tinha disciplina. E se não fosse você trazer, sentar com a gente e mostrar o que a gente conseguia, o dinheiro que entrava por uma mão saía pela outra e a gente não tinha essa noção. Então, acho que o nosso principal diferencial, a principal entrega que a gente faz é trazer a consciência para o cliente de que o financeiro, ele é parte. Sabe, o Zeu é empresa, né? O Zeu presa, pessoa física, assalariado. Às vezes a pessoa tá só vivendo ali no automático. Gastando sem precisar e acha que é muito distante essa conquista. Sim. Então a gente vem para trazer essa noção de para um pouquinho, vamos observar, vamos avaliar aqui. Com isso a gente vai traçar suas metas e aí a gente vai para a ação. O consórcio hoje pode não fazer sentido para você. Mas em algum momento ele vai. E quando ele fizer, eu quero que você lembre de mim. Porque eu vou estar aqui para te auxiliar quando você buscar essa conquista. E principalmente quando ela chegar. Porque a gente acompanha o antes, o durante
e o depois. Enquanto ele não tiver dentro do imóvel dele, enquanto ele não tiver com o carro dele tudo certinho, a gente não solta a mão de ninguém. É isso aí. E principalmente depois para lembrar que tem que pagar, porque depois que contempla tem que continuar, senão, né, dá problema. E qual é a mensagem que vocês deixam pro empresário que está passando uma dificuldade e que pensa no consórcio? Vai passar. Né? O tempo ele tá passando. Como a gente utiliza ele é que nos torna ou inteligente ou um tolo. Esses dias eu falei isso lá na unidade. Nossa, ficou pesado, Letícia, mas é verdade. Né? O tempo ele tá passando. 5 anos atrás estávamos em pandemia, 20 anos atrás estava acontecendo o ataque das Torres Gêmeas, né? Temos memórias de 40 anos atrás do que estava acontecendo e o tempo ele tá passando, gente. E daqui para frente vai continuar passando. Então aproveite, seja sábio, inteligente, utilize o tempo a seu favor. O consórcio ele é isso, ele é a construção dia a dia de um tijolo a mais para sua empresa, né? De uma tranquilidade a mais para sua família, daquelas 2 horas que você vai passar com seus filhos ou com seus netos na praia a mais. Então é isso, essa construção de futuro. Camila? Em relação a empresários, eu deixo o meu contato, depois você coloca o meu contato da Letícia, do time comercial, mas nos dê a oportunidade de sentar e conversar, entender melhor, para que vocês entendam realmente o que é o produto consórcio Ademicon. A Ademicon ela tem muitas estratégias que o mercado não tem. E a transparência vai fazer com que você saia do ponto A para o ponto B. Então, nós temos inúmeros produtos, desde o crédito rápido, que a gente não comentou sobre isso, mas nós temos crédito rápido, que já vem numa linha de empréstimo com garantia. Ele tem custo de empréstimo também, só que alguns casos vai ser o que vai atender o cliente naquele momento. Nós temos também as cartas contempladas, onde o empresário consegue dobrar o capital. Então, se ele precisa ali de 100 mil para capital, se ele tiver 50, ele dobra esse valor. Então, nós temos linhas de créditos também para atender a urgência. Vai depender do perfil do cliente. E, em paralelo, eu sempre falo, o que atendeu você agora foi a urgência, que foi um crédito contemplado, foi um empréstimo com garantia, foi uma assunção de dívidas que nós temos. É fantástico, tá? Aproveitem. O leque é grande. O leque é muito grande, é fantástico o produto. Mas coloquem o planejamento financeiro em paralelo. Porque a vida do empresário é assim, ó, uma montanha-russa. Isso mesmo. Às vezes a gente tá ali no alto, não precisando, só que às vezes acontece alguma coisa que desestabiliza e faz a gente ficar nessa preocupação. Então, ter ali um planejamento financeiro faz total sentido e entenda a ferramenta. Isso é muito importante. Aonde contratar a Ademicon? Hoje, nós temos um time muito grande. Nós temos hoje na Ademicon mais de 16 mil consultores no Brasil, mais de 300 unidades. Mas eu deixo aqui a unidade de Biporã, é a nova unidade Ademicon, a mais nova, né? Nós estamos na saída de Biporã, do lado do Tonhão, né? Do Tonhão, indo para Jataizinho. Nós estamos em processo de montagem de unidade, a loja vai ficar linda. Vocês já estão convidados para tomar um café, conversar, falar de negócio. Inclusive você, Ana, e seu time, por favor, vai lá conversar com a gente. E nós temos do time do Grupo Ágape, que é o grupo nosso, dos sócios, nós temos na Bandeirantes, temos na Zona Norte, Apucarana, Arapongas, Assis também em São Paulo. Cornélio está abrindo, olha só quantas unidades do mesmo time. É uma potência, eu acredito que vai chegar um momento que todos os brasileiros terão o produto consórcio Ademicon no meio dos boletos que a gente paga, né? Com certeza. Gosto bastante. Ana, eu agradeço. Eu que agradeço esse vocês. Espaço para que a gente possa falar, para falar um pouquinho sobre esse produto fantástico. E é com uma gratidão que a gente está também nesse evento. Muitos empresários, já conversei com vários ali fora, entendendo um pouco sobre a rotina, sobre a vida, sobre o financeiro, e está sendo lindo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço, gente. É isso aí. Sigam a gente nas redes, né? Ademicon e Biporã. Camila Piocop, Letícia Sempre Bom. Procura a gente lá e chama, vamos tomar um café, conversar
e explicar um pouco mais sobre essa ferramenta. E muito obrigada. Muito que obrigada pelo agradeço. espaço. E tamo junto. Então você que quer fazer um consórcio, procura as meninas maravilhosas e segue eles nas redes sociais ou encaminhe essa live para mais pessoas que faz sentido. Até a próxima. Até.